Daniel tá de moderador aqui. Botaram ele de moderador, que ele participou lá em Cabo Frio, então ele tá por dentro da parada. Ele viu como é que foi o sofrimento do Rafael Maron, ele viu lá. Vocês me ouvem bem com esse aqui? E com esse aqui? Melhor? Tá. E esse aqui? Esse aqui é melhor ainda. Esse aqui é de músico, quem canta. O segredo é o seguinte, meu filho, vou te ensinar. Quer pegar um microfone bom, pega do cantor. Qualquer lugar que tu for. Não é assim? Música. Pegar do cantor, tem até aquela voz bonita, aquele botão assim, voz bonita. Ei. Boa noite para quem eu não dei ainda, né? Bem, o fórum está começando, tá bom, queridos? Então agora eu peço aí ordem, decoro, né? Por parte dos participantes, por parte também da plateia, né? Brincadeiras à parte, bem, vamos tentar aqui aproveitar esse tempo para extrair aqui algumas informações relevantes, importantes de vocês a respeito desse tema. Tá bom? Não fiquem nervosos, tá? Fiquem tranquilos. As perguntas foram 3 meses aí preparando elas, né, para... Cadê? Johnny, pode mandar a primeira pergunta. Para vocês saberem, tá? Essas primeiras perguntas... Que bobeira. Cidinho está perguntando o que ele está fazendo aqui, né? Ele queria postar isso lá para aparecer lá na tela. O que ele mesmo postou, enfim, né? A pergunta dele é o que ele está fazendo aqui. Essas perguntas primeiras, eu elaborei, né, ali junto com meu pai, a gente elaborou, tá? E depois a gente vai pegar com a própria da galera aí que, enfim. Johnny, manda ver, libera a primeira pergunta que eu quero ouvir as respostas. A primeira pergunta que a gente tem para vocês tem de frente. Como você enxerga a realidade da igreja local onde você pastoreia? Você a considera simples ou não? Se a resposta é não, explique o motivo. Eu vou repetir, olha. Como você enxerga a realidade da igreja local onde você pastoreia? Você a considera simples ou não? E se a resposta é não, explique o motivo. Bem simples. Pergunta bem objetiva. Para responder? Ai. Bom, eu enxergo bem simples. Simples demais. A simplicidade só, gente. É sério, onde nós reunimos a igreja, a gente tem uma estrutura muito simples quando se fala de estrutura da igreja. Porque a gente vive os relacionamentos, vive a família. Essa sempre foi a nossa prioridade. Temos uma estrutura, já que estão falando de estrutura, né? Um local onde a gente tem reuniões, onde para a gente hoje ela não tem... Estou dando trabalho aí, né? Para a gente hoje ela não tem... Ela não é complexa, por quê? Porque ela é autossustentável. Nós alugamos 2 cinemas, onde a gente loca ele para outros irmãos, e aí com o valor que os outros irmãos pagam, a gente paga o nosso aluguel. Então, fica muito leve, muito simples, para a gente poder viver de maneira tranquila. E aí dá tempo de fazer discípulo, de viver nas casas, de se relacionar, aquela pegada que a gente sempre viveu, né? Na verdade, os irmãos que estão com a gente do lado de lá, eles já estão acostumados a ser nômades, né? A gente já rodou. O pessoal até hoje fala que eu sou da Zona Norte, mas a gente saiu daqui, reunia a igreja na Tijuca, depois a gente foi para o Rio Comprido, depois nós viemos para o Grajaú, depois fomos para o Andaraí, depois fomos para Vila Isabel, e hoje nós estamos em Jacarepaguá, na freguesia,
Por enquanto. Já estamos na Zona Oeste de novo. Daqui a pouco a gente está aqui em Santíssima. Vai só fazendo a volta ao mundo e por onde a gente passa, a gente vai fazendo discípulos e a igreja vive, se mobiliza. É isso. É isso? Bem, é simples ou complexo? é difícil assim falar, porque eu faço parte de um presbitério, né, plural, que são 7 pastores, enfim, mas eu vou expressar aqui mais a minha opinião pessoal do que talvez a palavra de todo o presbitério, embora acho que a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que a gente foi mais simples. Eu não acho que hoje a igreja que se reúne aqui, enfim, ela é tão simples quanto eu gostaria que ela fosse, porque eu venho de uma realidade onde a igreja, aquilo que Franco falou aqui, que falou de Maron, Cidinho, esse foi meu tempo também. Comecei ali, onde a nossa forma de caminhar era uma coisa muito simples, era muito barata, porque não havia, como acontece hoje aqui no sítio, por exemplo, esse lugar nos custa muito dinheiro. Isso é um grande desafio para nós, porque dentro da visão que nós temos da igreja, nós queríamos investir muito mais em pessoas do que, às vezes, investimos nesse lugar aqui, porque esse lugar custa muito caro. E isso torna a nossa vida financeira complexa, né? E não só financeiramente, a própria administração desse lugar, enfim, cuidar desse lugar. Às vezes a gente se esbarra com tanta coisa que nos ocupa tempo, situações como a gente está vivendo hoje, que envolve justiça, por exemplo. Isso não aconteceria se nós fôssemos tão simples como éramos lá atrás, que não tínhamos não tinha registro, não tinha nada, só éramos igreja. Porque igreja, ela não precisa de registro, ela não precisa de CNPJ, ela não precisa de CGC, não precisa de nada disso. A igreja é o corpo de Cristo que vive, que está ali, que funciona. E quando a gente tem que partir para essas coisas, né, porque às vezes é necessário, por exemplo, quando a gente adquiriu esse lugar lá atrás, a nossa intenção era... A gente não precisava desse lugar para ser igreja, a gente já era. A gente era essa igreja nômade também, né, Cidinho? Você faz parte desse tempo, onde a gente saía de um lugar, ia para outro lugar, para outro extremo, e além de não perder ninguém, a gente só agregava pessoas, né? Eu poderia aqui relatar um pouco para vocês sobre isso, vocês vão ver isso que era real. E quando a gente adquiriu esse lugar, a nossa intenção era desenvolver projeto social. Foi a única coisa que a gente pensou em princípio, que nos trouxe para cá, mas isso depois de um tempo, eu vou falar assim pessoalmente, eu cheguei à conclusão que a gente não precisava de nada disso. Mas aí, enfim, quando a coisa aconteceu, a gente precisa, né, de alguma forma administrar isso. Eu acho que de certa forma isso nos fez perder um pouco a simplicidade. Por quê? Porque principalmente quem chega depois, que não viveu, por exemplo, a essência da igreja, como eu vivi, como alguns irmãos viveram, que sabe que a igreja, que para ser igreja, para a gente viver o evangelho, a gente não precisa de nada disso aqui. Pelo contrário, eu acho que a gente vivia até melhor, ou vive até melhor sem ter algumas coisas, né? Porque parece que tem coisas que se tornam pesadas para a gente carregar, em todos os sentidos. Para quem chegou depois e não viveu isso, eu vejo a dificuldade, às vezes, da pessoa se desprender desse lugar, né? E eu sei que tem gente que chega depois e olha para o sítio como se fosse uma referência. Isso me gera muita tristeza, porque eu sei que a referência não é o lugar, mas é onde está 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. E eu vivi isso na casa, que a gente fala que é a casa do Cidinho, mas não é mais do Cidinho, né? Mas foi onde a gente viu muita gente nascer de novo. Eu estive lá semana passada, inclusive, Cidinho. Olhei para aquela piscina vazia e me lembrei de quantas pessoas nós batizamos ali, de quanta presença de Deus, de quanto milagre, de quanta coisa a gente viveu ali na casa de Maron, em várias casas, mas na praia, na rua, e que a gente não tinha nada de telefone celular. Quem tinha telefone celular naquela época era Franco, que era pastor, e Cidinho, que era um empresário meia boca, tinha celular também, né, Cidinho? Ninguém mais tinha. Mas eu me lembro de como a gente se juntava. A gente dependia literalmente do Espírito Santo, meus irmãos, e acho que não tem nada mais simples do que isso. Depender totalmente do Espírito Santo para tudo, entendeu? Eu poderia falar de outras coisas, mas eu acho que nós perdemos um pouco. Na verdade, eu acho que a gente perdeu muito isso. E a gente está num caminho de volta, entendeu? Um caminho de volta. Eu queria dizer uma coisa para você,
sobre voltar à simplicidade. Você me permite, Franco? Eu sei que você pode estar ouvindo isso tudo e você está pensando em como mudar a tua estrutura, como tornar a tua estrutura simples. Mas deixa eu falar uma coisa contigo. Voltar à simplicidade não é mudar a estrutura, é se voltar para Cristo. Eu queria lembrar vocês de um texto que Franco leu hoje aqui, quando ele falou sobre o cansado e sobrecarregado, e nos chamou para aprender com ele, que é manso e humilde. Essa palavra às vezes é traduzida como simples, porque Jesus era um homem simples. Se você quer se voltar para a simplicidade, se volta para Jesus, que a partir dele você vai poder nortear toda a tua vida, não só a estrutura que você está envolvido, mas principalmente a tua vida, porque na verdade, eu estava conversando com o Franco hoje na hora do almoço, não é só a estrutura que é complexa não, às vezes a nossa vida está muito complexa, porque na verdade, meus irmãos, a estrutura é um reflexo da nossa própria vida. A tua vida pode estar complexa, o teu ministério pode estar complexo, você tem tempo para tudo e não tem tempo para ele. Isso é uma vida complexa. Porque uma vida simples é quando você faz tudo a partir de Jesus. Isso no teu ministério, no teu trabalho, na tua casa, em qualquer situação que envolva a tua vida, entendeu? É um voltar. Esse é a viagem que eu estou fazendo hoje, pessoalmente, se voltando para Ele, e quem sabe poder ajudar meus companheiros para que a gente possa se voltar para Ele plenamente, entendeu? É o que eu queria dizer para você em nome de Jesus. Amém. Bom, a realidade nossa hoje, eu considero que nós temos sido sim uma igreja simples. Principalmente por esse ponto que Cláudio colocou, que no último ano nós passamos um momento muito difícil, e eu creio que até que esse momento difícil não foi nem em função da estrutura do funcionamento em si, mas falo por mim, do meu próprio coração, porque eu me vi desviado do propósito de estar com Deus, né? Então, de um ano para cá, Deus tem ajustado isso no meu coração e creio que isso tem alcançado também a vida dos irmãos, né? E a nossa realidade hoje, somos uma igreja simples? Sim, somos uma igreja simples, porém, seguindo crescer nessa simplicidade, principalmente nesse ponto que Cláudio colocou. E aí eu falo mais por mim, né? Porque eu passei uns 2 anos vivendo com o coração indiferente ao propósito de Deus, e eu perdi essa simplicidade da vida de Cristo, de ser governado, ser conduzido por Ele, e experimentei algumas dores por isso. E eu lembro que ano passado eu estava no quarto com Deus e essa palavra de 2 Coríntios 11 veio muito forte ao meu coração sobre a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Obrigado, aleluia. Acabou meu nervosismo aqui. A simplicidade e pureza devidas a Cristo. Deus falou isso comigo naquele dia. E ali foi um tempo de quebrantamento, de humilhação, de buscar o Senhor, de querer rever esse ponto, né? Relembrar onde foi que eu caí. Onde que eu caí? Eu caí foi aí. Em termos de funcionamento da igreja, a gente tem vivido sim com essa simplicidade, a questão estrutural, né? Temos uma reunião domingo pela manhã, de propósito, porque São Paulo é mais complexo, o dia a dia das pessoas. Então a gente já tem a reunião de manhã com o objetivo de à tarde os irmãos estarem juntos. Então a gente sempre vê irmãos indo almoçar na casa um do outro, dois ou três. Então, dentro desse aspecto, eu considero sim simples. Johnny. Segunda pergunta, Johnny. Vamos lá. Ao olharmos a vida de Jesus, vemos um obreiro usando estruturas simples e pontuais e muito focado em atender pessoas. O ministério de Jesus é um modelo real a ser copiado? Real, digo possível, né? Porque alguém pode pensar que de repente é algo impossível, inviável. Mas aqui é a ideia de dizer assim, olha, aquilo que Jesus fez lá atrás, né, ministerialmente, né, porque a gente pode até falar assim, beleza, vamos imitar o caráter de Cristo? Sim, né, isso para nós já está claro.
Mas a forma como ele desenvolvia essa obra, né, talvez isso não esteja claro na cabeça de todo mundo. E é sobre isso que a pergunta se refere. Não sei se vocês conseguiram compreender onde está querendo chegar com essa pergunta. Amém? Compreenderam? Mais ou menos? Então... De moderador, eu vou cooperar. Eles me sujeitaram essa pergunta, eu não fiz nenhuma não, tá? Em geral, tem gente que acredita que a igreja, na casa, por exemplo, é um princípio. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o princípio é andar na luz, ter comunhão uns com os outros, se relacionar na honestidade, na transparência. Isso para nós é princípio. E que a vida na casa é um modelo, a ideia, a expressão, é um modelo a ser copiado ou não. Tem gente que tem a igreja na casa como um princípio. A pergunta foge disso. A gente não está dizendo que é um princípio, mas a pergunta é se o modelo deve ser copiado ou se a gente desconsidera o modelo de Jesus e não considera como uma coisa importante a ser copiada. Ou seja, a forma como Jesus fazia a obra. Eu não sei se vocês entendem essa pergunta. Bem, vou tentar repetir. A maneira como Jesus fez a obra, é um modelo a ser copiado ou é mais um dos muitos modelos que tem, a gente pode eleger qualquer um e fazer diferente? Acho que fica melhor assim. Começa por aqui dessa vez, porque terminou aqui. Vamos lá. Bom, a gente pensa aí naquilo que é ideal e real, né? Claro, óbvio que Jesus é o único, não é um dos modelos, né? Ele é o único modelo ideal de homem e de obreiro também. Então eu creio que sim, Jesus, ele é o único modelo para nós e a obra que ele realizou. Não basta fazer discípulos, temos que fazer discípulos como ele fez. Jesus, não basta relacionar uns com os outros, mas relacionar-se da maneira que ele se relacionou. Pautado em verdades, em mandamentos, em princípios. Então eu diria que sim, Jesus, ali muito focado em atender pessoas. O ministério de Jesus é um modelo real a ser copiado. Ele é um modelo não só real, é único e é ideal. Acho que o próprio texto responde essa pergunta que eu acabei de citar aqui. O modelo não é nem um ministério, o modelo é Jesus. Ele chamou você para aprender dele. Esse texto que eu citei aqui, que o Franco também citou, é tomar sobre você o jugo de Jesus. A gente sabe que o jugo é aquela peça que unia dois animais para arar um campo. Jesus nos chamou para aprender dele, para aprender com ele, que era manso e humilde de coração. Não tem nada mais simples do que isso. Nada mais do que real. A gente sabe que a forma de fazer discípulo de verdade, de ensinar, é chamar para um relacionamento. É isso que Jesus chama, para um relacionamento com ele, né? E ele, humilde pra caramba, porque ele, sendo quem ele é, nos chamar para andar do lado dele, né? Isso é uma coisa absurda. A gente está acostumado as pessoas chamarem. Hoje você vê muita gente chamando gente para andar de baixo, né? Mas Jesus não chama para você andar de baixo. Ele chama para você andar ao lado dele e aí você caminhar com ele. Ele vai te ensinar. O próprio texto responde isso. Jesus é o nosso modelo. Não só de trabalho, não só de ministério, não só de serviço. Ele é o nosso modelo em tudo. De vida, de filho, de santidade, de obediência. A gente não aprende só a trabalhar com Jesus, a gente aprende a ser filho de Deus com Jesus, e essa é a verdade, né? Porque a gente não foi chamado só para ser servo, na verdade a gente foi chamado para ser filho, e ninguém melhor do que o único filho de Deus, né? O primogênito, que agora é primogênito, era unigênito, agora é primogênito, para nos ensinar. Ele é o nosso modelo, meus irmãos, em tudo. Amém? Vamos lá.
Nenhuma das... acredito eu que a pergunta tem um fundamento, né? Acredito que o motivo da pergunta é estrutural. Não é saber se Jesus é o modelo, é se a maneira que Jesus fazia a obra é válida para a gente ou não. Acredito que essa foi a pergunta. Eu vou falar o que eu penso. Falar exatamente o que eu penso, amados. Eu não acredito que nenhuma estrutura atrapalhe aqueles que têm a visão correta em Cristo. Não acredito que atrapalhe. Porque nós podemos desempenhar o nosso papel, aquilo que nós temos como visibilidade do Senhor, aquilo que nós acreditamos ter, em qualquer lugar, de qualquer forma. A gente pode usar vários exemplos bíblicos. Por exemplo, Paulo estava preso, a estrutura que ele tinha era uma cadeia. E ele diz que toda a guarda pretoriana tinha ouvido e sido testemunhada a respeito de Jesus. A cadeia não impediu Paulo, naquela estrutura presa, de fazer o trabalho dele, daquilo que ele sabia que tinha que fazer. Eu estou num campo, dentro do Rio de Janeiro, de maneira a ter que trabalhar de forma diferente do que eu trabalhava em Campo Grande. Nasci numa igreja no lar, conheci o que era a igreja, entendi o que era a estrutura e o desfoque da visão da igreja na sua época, quando focava a estrutura sendo algo mais importante do que as pessoas. Eu entendi o que era a família de Deus. Fui para um lugar onde eu não conseguia fazer isso dentro de casa, da maneira que eu fazia em Campo Grande, um lugar difícil, onde as pessoas não te cumprimentam, onde você mora num prédio e não conhece ninguém, e eu tinha que criar uma estratégia para poder alcançar essas pessoas, para poder falar para eles que a igreja era relacional. E a estratégia que eu tive foi fazer uma reunião. Sim. Montamos uma estrutura, começamos a acolher pessoas e começamos a ensinar a viver a igreja, ser a igreja. E mantemos a nossa essência até hoje. E nenhuma estrutura nos atrapalhou, para nada. E aí já tivemos em lugar grande, lugar pequeno, na praça, em casa, na rua, em qualquer lugar. Nada pode ofuscar. Eu falava isso ontem num grupo caseiro. Nós vivemos hoje um grande drama, que talvez a gente fique falando sobre a estrutura, mas a gente tem que falar de fato da igreja. É porque as pessoas que tinham um brilho nos olhos, olhavam para o alvo que era Jesus, sabia que o chamado era ter uma igreja que se relacione, fazer parte de um corpo que se move sobre a terra. E essas pessoas perdem esse brilho, perdem o foco, perdem o seu chamado, esquecem o que estão fazendo. Eu acho que aí é onde a gente tem que focar. É animar cada um a ter que fazer o seu trabalho em qualquer lugar. Pode ser dentro desse sítio, pode ser fora desse sítio, pode ser dentro de um apartamento ou dentro de uma cadeia, em qualquer lugar, em qualquer estrutura. O importante é ter a visão bem acertada, bem transparente, bem translúcida diante do Senhor, para fazermos o nosso trabalho. Quando encontramos alguém que nunca viu a igreja, aí eu encontro pessoas assim, que nunca viram. Eu agora aluguei o nosso espaço para a United, não sei se é assim que fala. É assim que fala? United? É um negócio desse aí, é uma igreja de americanos, irmãos, tudo fala inglês. Eles chegaram lá querendo alugar um espaço que eles queriam fazer reunião de jovens. Aí eu falei, que dia é? Sábado? Eu tenho horário, pode alugar aqui. Aí ele, mas o senhor é pastor? O senhor reúne a igreja aqui? Reúno. O senhor vai deixar a gente vir fazer reunião aqui? Eu falei, eu vou participar contigo. Vou animar meus jovens para a gente vir para cá. Aí ele olhou, é Adams, Joshua Adams, o nome dele. Ele olhou para mim assim, levantou e falou, você podia me dar um abraço? Aí eu, posso, sem nenhum problema. Aí dei um abraço nele assim, ele olhou e falou, o senhor alegrou meu coração, porque desde que eu cheguei aqui, que a gente tem trabalhado aqui, as igrejas fecham as portas para a gente. Já entraram na justiça para a gente não abrir perto de onde eles estão, com medo. Eu nunca vi o que o senhor está falando. Eu falei, é simples, é que nós não relacionamos pessoas a lugar.
A gente relaciona pessoas a pessoas. Nós vivemos numa igreja viva, que se relaciona, que se conhece. São pedras vivas, pedra uma ligada na outra. Se você quiser ouvir falar sobre isso, a gente pode conversar. Ele, não, eu vou parar aí um tempo para falar com o senhor. E começo agora, sábado eles começam agora lá, graças a Deus, fazendo lá o culto deles, ajudando a gente a pagar o aluguel daquele espaço. Maior maravilha, e eu amarradão, vou levar os jovens lá para a gente curtir um som junto com eles lá, e se tiver uma oportunidade de falar da igreja verdadeira, eu vou estar lá falando para eles. Porque a estrutura ela pode nos favorecer, se nós soubermos usá-la, e tivermos os nossos olhos focados naquilo que nós temos que fazer. Entende? Se há algum desfoque na visão, o que a gente tem que arrumar é a visão, porque a estrutura não atrapalha ninguém. Nós compramos esse sítio, na época, nós tínhamos um desejo. Na verdade, não era nem fazer um projeto social. A gente queria fazer um projeto social que a gente vinha lá da Carobinha. A gente realmente queria fazer um projeto social, mas o que animou a gente, se eu não me engano, na época, que eu ouvi falar, foi os irmãos terem ido lá em Uberlândia e visto a Chácara Shalom, que era uma chácara onde os irmãos reuniam a igreja. E passavam o dia todo lá. Eles se reuniam para passar o dia juntos, na Chácara Shalom. E lá eles almoçavam, faziam aquele junta-panela, passavam o dia todo juntos. E aí a gente não queria comprar um lugar para fazer reunião, a gente queria um lugar para que a igreja pudesse estar juntos, para que os irmãos pudessem passar o dia. Se nós perdemos a visão no meio do caminho, a gente acabou fazendo um salão para fazer reunião, o que a gente tem que arrumar é a visão. A gente tem que voltar àquela vida simples, de se reunir, nem que seja aqui, para partir o pão, para fazer um junta-panela, para bater papo, para se conhecer, para entrar na vida um do outro, para poder fazer parte da tua vida, você fazer parte da nossa, é se relacionar com o meio do povo. Porque o que eu ouvi assim que eu me converti é que o pastor, ele não pastoreia ninguém no púlpito. Ele pastoreia no meio das ovelhas. Pastor tem cheiro de ovelha. E quando nós, pastores, perdemos o cheiro da ovelha, é sinal que o rebanho está em perigo. Porque a gente tem que estar lá no meio dele. Então, se temos que ajustar, fazer como Jesus fez, eu creio que o modelo de Jesus foi estar no meio das ovelhas, em qualquer lugar. No deserto onde não tinha pão, no templo, falando, confrontando os fariseus, em casa sendo recebido lá na beira da praia, como muitos dizem aí que ele era rico, tinha uma casa em frente à praia. O pessoal fala, em qualquer lugar, é anunciando o reino de Deus e viver na igreja. Amém? Eu acho que essa seria a minha visão sobre essa pergunta. Johnny, devido ao tempo, eu pensei de pular as duas perguntas, as próximas, e ir para a pergunta da galera. Tá? Por causa do tempo. Avança, pula as duas. Aquelas duas lá, tu pula. Isso, deleta, esquece. Apaga. Bola para frente. Vamos lá, galera. Essa pergunta é do Felipe Flecha. Flecheira, legal. Flecha, obrigado, hein, Flecheira, pela tua participação conosco aí. Um prazer. Bem, a pergunta é: como conduzir na prática o discípulo a descobrir qual o seu desígnio específico no corpo? Poderiam nos dar exemplos? Compreenderam a pergunta? Começou a cantar, começou a falar difícil, né? Ainda não entendi a pergunta. Começa por você agora. Passamos a palavra para o nosso moderador. Moderador. Essa pergunta do Flecheira é muito relevante, irmãos. É muito relevante. Todo discípulo, ele tem que ser experimentado. Os presbíteros têm que ser experimentados. Os diáconos, disse Paulo, semelhantemente, também tem que ser experimentado. Cadê Flecha? Então, Flecha, o discípulo ele descobre o seu desenho fazendo, na experiência, acertando e errando. E vai desenvolver, e vai descobrindo os dons,
a graça, a gente coloca os irmãos no fogo e lança eles no fogo, para várias situações. A gente vai descobrindo que alguns têm mais, alguns dons específicos em algumas áreas e eles vão se descobrindo também. Na prática, a gente, para responder assim, como descobrir o seu desígnio, o seu desenho? Experimentando. Nós experimentamos. Deus prova. Amém? A gente experimenta. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente conversou recente também numa dos nossos retiros lá. Eu não me lembro em que momento, Sandro, foi que a gente jogou esse tema aí. Mas a importância da gente experimentar os irmãos em tudo. Porque o cara vai descobrindo na hora que ele vai fazendo. Então, eu acho que a resposta simples e objetiva seria essa. Pode ser? Cachai ou não? Vai fazendo um pouquinho de cada... O que vier as mãos para fazer... Eu quer dizer, quando o Daniel estava confuso lá. Porque tem a hora da confusão dos adolescentes, coisa e tal. Eu falei, filho, o que vier a mão para fazer, faz. Dá o teu melhor. Vai fazendo. Daqui a pouco você descobre que Deus te desenhou e que tu vai fazer algumas coisas melhores e outros momentos não tão bom, mas você vai descobrindo o teu desenho e vai vendo a tua graça até chegar a dizer como Paulo, Deus me constituiu, me designou como pregador, como mestre e como apóstolo. Eu até acho que alguns levam tempo, Flecheira, para descobrir essas coisas, essa graça e descansar nela com fluidez. Eu acho que leva tempo. Mas não sei se os irmãos querem agregar alguma coisa mais sobre esse assunto. Eu vivi uma experiência que eu lembrei com uma irmã, que ela falou comigo, Fonsa, eu queria saber se eu tenho o dom de curar. Aí eu falei, então semana que vem você vai fazer uma visita comigo no hospital. Aí ela, sério? Eu falei, sério. É expor mesmo o discípulo a esse aspecto prático, né? Porque você contribui para o desenvolvimento do dom que ele tem, específico. E uma coisa que eu acho importante também é, às vezes, nós como discipuladores, ao invés de darmos a resposta ao discípulo, é expor ele a Deus e ao princípio para que ele também descubra. Porque se a gente faz por ele, dificilmente ele vai experimentar na vida dele. Porque é mais natural nós ficarmos observando, viu aqui agora? A gente passa logo para o modelador, filho. É mais fácil a gente, nós que somos discipuladores, nós às vezes, no desejo de levar o discípulo a viver ou aprender, a gente acaba não expondo ele a fazer. Então, eu acho que um aspecto prático seria esse, que eu agregaria. Felipe, São Bernardo do Campo, obrigado, Felipe. Ele não colocou o sobrenome, então pode ser qualquer Felipe de São Bernardo do Campo. Bem, a pergunta é, qual seria a mínima estrutura necessária para o bom suporte da igreja? Pergunta difícil. Jesus falou, onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Essa é a mínima. O que acontece, amados? Eu acho que a estrutura está muito relacionada... O Franco falou isso aqui hoje, ele falou, lembra que ele usou o exemplo de Ana, Samuel, de quando a criança crescia e ela levava roupa, aquela história toda? A estrutura também está muito relacionada à realidade de cada igreja, né? Você consegue reunir 2 ou 3 de uma forma, mas quando você... a coisa cresce, talvez você precise de outros contextos para comunicar, como o Franco falou aqui, por exemplo, Paulo usou uma escola para comunicar a palavra. Então, se é 2 ou 3, é uma coisa muito simples, porque você não precisa de muita coisa, mas à medida que cresce, e quem vive isso sabe os desafios que é você
poder multiplicar, manter o padrão do reino de Deus e seguir atendendo. Então, a estrutura está muito ligada à realidade de cada igreja, né? Tem uma outra também boa, diz que um mais Deus é a maioria. Então, essa é a estrutura. Vai nessa força aí. Eu quero pegar carona nisso que o Cláudio falou, juntando um pouquinho com o que o Cidinho falou, tá? Não do que ele falou agora, mas do que ele falou antes, tá? Existe uma estrutura que é mais suave. Como eu falei, cada pastor tem que responder a pergunta se ele está disposto a pagar o preço daquela estrutura, porque toda estrutura, e ela é necessária, e é importante. É necessária e importante. Você trabalha com a estrutura pensando. Agora, a realidade, eu acho que a gente tem que juntar algumas realidades. A gente tem que juntar a realidade da quantidade de pessoas que a gente tem, a realidade da cidade onde você está também, que de cidade para cidade você vê que tem coisas que mudam pra caramba. Para a galera de Cabo Frio, tem umas coisas que favorecem muito a igreja em alguns aspectos. A galera de Curitiba, que chove de manhã, faz sol, coisa e tal, tem outra realidade, até do local, até a cidade compromete. A galera do Rio de Janeiro, numa cidade violenta, coisa e tal, isso já tem algumas outras complexidades, né? Distâncias a ser percorrida, né? Curitiba tudo é perto, Cabo Frio o pessoal vai de bicicleta. Então cada um, falei de Pôr da Folha, que pode fazer reunião na praça, coisa mais barata, mais simples do que fazer reunião na praça. Então acho que essa pergunta ela tem que ser vista com esse óculos, com esse prisma de localidade, de quantidade de pessoas, acho que essas duas coisas ajudam você a enxergar. O ponto principal é sempre o seguinte, é não deixar que essa estrutura se torne um fim em si mesmo. Porque a hora que ela se tornar um fim em si mesmo, você olha mais para ela do que para as pessoas. E aí desandou o troço. Pode ser até simples a estrutura, mas se ela se tornar inflexível, acabou. Eu tenho uma estrutura simples, mas inflexível, acabou. Você precisa olhar sempre por esse prisma. E se você facilita mesmo com oração, vida com Deus, aquilo que a gente falou no começo, a igreja vai fluir melhor, o vento vai correr melhor no meio da plantação. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Como eu falei aqui, no começo, há vários anos, haviam estruturas que a gente considerou que não eram favoráveis à vida da igreja, não era favorável mesmo, para essa plantação chamada igreja. Impedia a comunhão, gerava uma sobrecarga. Isso é o pastor que tem que ser responsável. E se esse pastor não vê, ele colhe o resultado daqui a pouco. Porque as consequências, a conta chega, entendeu? A conta chega. Você não deve colocar nada além daquilo que Deus falou para você. Não inventa, porque as tuas invenções têm um preço. Tem um preço. Então você tem que ser sensível. Agora, Deus vai falar contigo, pode ter certeza, considerando esses elementos. Gente, lugar, não imita estrutura, não copia. Uma coisa que as pessoas gostam de fazer muito é copiar a igreja, modelo de igreja. Copiar a igreja é levar as pessoas que estão lá para onde você está. Porque a igreja é gente. É talento, é dom, é reunião. Não tem como você imitar. Estão plantando, sei lá, United, Lagoinha, em vários lugares. Não vai imitar, nunca uma vai ser igual a outra. Sabe por que não vai? Porque são pessoas. Tem que levar a Ana Paula para estar contigo, levar o Valadão para, se você quiser, um modelo igual aquela que está lá em Belo Horizonte, que nem está agora. A Ana Paula está lá nos Estados Unidos. Você não tem como imitar, como copiar. Então nem é saudável tentar imitar. Nem é saudável.
você considera as pessoas que Deus te deu. Quer um conselho para uma estrutura simples? Olha as pessoas que você tem. Olha os dons dessas pessoas. Olha o que está latente nelas. Experimenta essas pessoas. Porque seria muito legal também você desenhar a estrutura a partir das pessoas. E não de um modelo romano, greco-romano, sei lá o quê. Olha as pessoas. Coloca elas no fogo. E deixa elas fluírem. Deixa elas funcionarem. Porque até uma estrutura que não tem quem cuide dela, desaba na tua cabeça. Porque se você não tiver gente capaz, eu lembro quando a gente comprou o sítio aqui, uma das coisas que a gente mais teve problema foi com quem administrar o sítio. Não sei se vocês lembram dessa história. Você deve lembrar bem que foi um dos tesoureiros aqui, ele foi outro. Até o Torres apareceu entre nós. Aleluia. Quando o Torres chegou entre nós, cara, o Torres foi uma resposta da nossa oração. Quem lembra disso, Margão? Meu Deus, já quando o Torres chegou foi um alívio. Porque é legal que as estruturas estejam funcionando de acordo também com os dons, com as pessoas que Deus te concebe e te concede. Retiro que você faz, que tem irmãos como Torres, sobra dinheiro. Retiros que você faz, que tem gente como a gente, falta dinheiro. A gente vai pagar, não, bota aquele irmão, viu para entender? Então, as próprias estruturas também são sustentadas por irmãos. Então, a simplicidade dela também passa por essa coisa que você tem que enxergar. Tem gente, não tem aqueles irmãos que dão ideia de fazer um monte de ministério na igreja? Você conhece esse tipo de gente? Toda hora tem uma ideia do negócio novo. Quando os irmãos apresentam a ideia, tu já pergunta assim de cara assim, é você que vai segurar esse negócio? É a primeira coisa. Porque se não tem também quem segura, é um projeto de algumas semanas, sei lá, de alguns dias, que o negócio não se sustenta. Pode. Rafael Portela, Rio de Janeiro. Quando saber que a mudança de estrutura é necessária ou é fruto de uma falta de direção? Vou repetir, tá? Quando saber que a mudança de estrutura é necessária ou é fruto de uma falta de direção? Bom, eu acho que quando a gente percebe uma certa estagnação na vida da igreja, é um momento para a gente dar mais uma atenção melhor. É um momento de nós buscarmos a Deus em oração, procurar conversar entre a liderança, porque na multidão de conselhos há sabedoria, e encontrar o que pode ser alterado, que vai seguir cooperando para o crescimento qualitativo e também da unidade e da quantidade da igreja. Eu acho que quando saber que a mudança de estrutura é necessária, acho que um dos sinais é quando você percebe uma certa estagnação na vida dos irmãos. E isso, no relacionamento, é fácil de se perceber. E principalmente quando você percebe dificuldades comuns na congregação. Por exemplo, na reunião de líderes, onde a gente confere o apacento. E aí, como é que está o irmão lá, fulano, lá do teu grupo lá? E aquela situação dele e tal? Ali dá para a gente fazer uma leitura e buscar, talvez, mudança na estrutura que favoreça o princípio seguir acontecendo de forma natural. Bem, eu acho que existem alguns sinais, mas isso depende muito. Por exemplo, na Igreja Apostólica, quando as viúvas foram esquecidas lá da assistência da bolsa, os apóstolos viram a necessidade de tocar na estrutura e colocar lá, ordenar 7 homens cheios do Espírito Santo para que pudesse atender. Isso é uma coisa assim muito particular, muito pessoal, mas acho que quando começa a surgir problemas que impedem da igreja avançar, como o próprio Fonseca falou, né?
Uma estrutura ela pode ser inadequada porque ela está apertada demais, ela está justa, como uma roupa que está te impedindo de caminhar. E outra coisa também, quando está muito pesada. Né? Às vezes você cria uma estrutura pesadíssima. Franco até citou isso aqui hoje, que ele tinha mais cargo do que tempo. Então, essa é a hora de mudar. Então, assim, falar sobre isso, né, talvez seja complicado, mas existem alguns sinais, e isso depende, né, de situação para situação, entendeu? Eu queria cooperar aqui com o Rafael. Rafael, é o seguinte, eu acho, Rafael, que a mudança de estrutura e fruto de uma falta de direção também cabe. Pode estar junto. Pode estar junto. Quer ver um exemplo? Esse exemplo citado de Atos 6. Os apóstolos, eles estavam sem direção. Eles estavam lá atendendo a mesa e acabaram se esquecendo das viúvas, dos gregos. Por quê? Porque perderam alguma coisa. Quando houve a murmuração, que eles foram... Olha, irmãos, para aquela resposta deles só tem uma resposta. Eles buscaram Deus. E foram para Deus. E Deus mostrou que tinha que corrigir aquilo. E como é que se corrigiu aquilo ali? Eu só estou explicando o seguinte, que a mudança de estrutura, ela pode ser necessária quando há falta de direção. Deu para entender? Necessariamente ela não está desassociada. Nós já fizemos coisas, depois tivemos que corrigir. Aqui mesmo, setorizamos a igreja. Depois a gente viu, olha, a intenção era boa, a gente queria muito que os irmãos estivessem perto para ser pastoreado. Depois a gente viu que a gente fez uma besteira. Por quê? Porque a gente fez uma coisa, inclusive, contrária ao que a gente acreditava. Olha a coisa estrutural, como é que é engraçada. Olha como é que a estrutura compromete, muitas vezes, a vida da igreja. Nós sempre defendemos uma igreja fundamentada nos vínculos. A gente sempre creu que a igreja era vínculo. O cara saia lá de Santa Cruz e se relacionava com o cara lá em Realengo, sem nenhum problema. Distância, nada. Um dia a gente quis favorecer essa coisa. Aí demos uma mãozinha. Setorizamos. Aí tem que corrigir depois. Depois a gente teve que corrigir. Embora teve dano, teve perda, porque cada mão errada tem suas consequências. A conta chega, como eu falei. A conta chega. Mas você dá uma mexida errada, na melhor da intenção, por falta de direção, ou com direção, você tem que corrigir. Então, não é que uma coisa está desassociada da outra. Vou ler a pergunta do Rafael. Quando saber que a mudança de estrutura é necessária ou é fruto de uma falta de direção? Vou fazer assim. Muitas vezes, a falta de direção mostra que é necessário uma mudança de estrutura. Porque às vezes é falta de direção mesmo. Às vezes é falta de direção mesmo. Porque a gente também erra. Entendeu? A gente faz uma mexida assim, até numa célula, num grupo pequeno, a gente dá aposta em alguém, daqui a pouco a gente, caramba, a gente erra a mão também. A gente olha para alguém assim e erra. E quando a gente erra, o que tem que fazer? Voltar, se arrepender, pedir perdão e dizer, irmãos, perdoa, não foi por aí, e ajustar para a coisa funcionar. Então, eu só entrei aí para dizer que uma coisa não está desassociada da outra, porque pode parecer que uma coisa está desassociada da outra. E, amados, a estrutura tem que ser mudada cada vez que for necessário. E às vezes a necessidade é porque a gente errou a mão, porque a gente perdeu o rumo, porque a gente fez algo errado. E o correto é corrigir quando a gente erra. Eu não sei como é que está a questão do tempo. Se tem tempo de responder mais alguma? Encerrou? Última pergunta? Última pergunta, então. Manda ver, Johnny. Jefferson Vicente, também do Rio de Janeiro. Gostaria de saber como viver a simplicidade do Evangelho, estando vinculado a uma igreja de estrutura imutável. Correto?
Não imutáveis, imutável, sim? Imutável. Bem, vocês compreenderam a pergunta? Vou ali, volto já. Calma, Daniel. Olha, eu vou começar, mas os irmãos vão responder também. É assim, ó. Lá no encontro de Cabo Frio, teve um irmão que fez uma pergunta muito parecida com essa. E a minha resposta com Samuel foi a seguinte, que tem um pouco a ver com o que Cidinho falou. Na verdade, quando uma pessoa está muito afim de ouvir Jesus, nada impede ela de fluir. Por quê? Porque o Espírito Santo não está limitado para entrar numa denominação, o Espírito Santo não está limitado a nada. Quando alguém quer obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus de fato. Eu não sei quantos estavam em Cabo Frio. Quantos estavam em Cabo Frio? Quantos se lembram de uma pergunta parecida com essa aí? Estão lembrados? Então a pergunta assim, é porque tem gente que acha assim, a estrutura vai me podar, vai me limitar para sempre. Não é verdade. A maioria de nós nasceu dentro de uma estrutura imutável. Modesto, eu, Torres, Cidinho não, Cláudio. Esse aqui também já é bem-aventurado, já veio, passou, ele disse, Cidinho não viu. Marcão. Então assim, o fato de você estar dentro de uma estrutura imutável, que o cara está lá, idolatrou, engessou e tal, não significa que Deus não possa mover com a tua vida. Porque a tua vida, ela, à mercê do Espírito Santo, você não necessariamente não está impedido de ser tocado. Vou dar um exemplo clássico. Batismo com o Espírito Santo. Tinha um monte de gente que nasceu numa estrutura que não queria no batismo com o Espírito Santo. E nem por isso Deus não foi lá e batizou a montoeira. O cara não cria, o pastor pregava contra, não podia não sei o quê, Deus foi lá. Porque Deus não está limitado às estruturas. Você entende isso ou não? Deus não está preso às estruturas. A nossa conversa aqui é uma conversa para você corrigir o teu olho e simplificar as estruturas, para ficar leve e suave, mas é a partir de algo que está dentro da tua própria vida. O problema está dentro de nós, a estrutura está dentro de nós. Em outras palavras, essa pergunta podia ser assim, como eu devo me relacionar com pessoas que têm uma estrutura inflexível? Como eu me relaciono com essas pessoas? Porque eu já ouvi irmãos se converterem dentro de estruturas inflexíveis e ele falasse para mim, Franco, Deus falou para eu ficar aqui. Por quê? Porque ele quer que eu alcance essas pessoas. Tu vai dizer que Deus não falou com ele? Alguém se atreve? Amado, se Deus falou, segue na tua missão. Se Deus falou, outra história. Mas se Deus falou, segue na tua missão. Se você não tem convicção de que você tem que estar dentro daquela coisa inflexível, você não é obrigado a ficar dentro de uma coisa inflexível. Pô. O próprio Espírito Santo vai começar a dirigir tua vida se você com humildade orar e falar, Senhor, guia-me, guia-me, guia-me. Mas eu queria dar um testemunho aqui antes de terminar esse tempo. Assim, ó, eu nasci numa igreja, como eu falei aqui, que tinha vários cargos, uma estrutura rígida, que não podia nem bater palma, Fonseca foi baseado com o Espírito Santo, gritava, dava glória a Deus no ouvido do irmão, escandalizava meia dúzia lá, e ele dava um glória a Deus alto, agudo. E vários irmãos falaram assim, Franco, esse não é o nosso lugar, vamos sair daqui. Vários. E eu vou falar uma coisa para vocês de verdade. Eu estava lendo um livro do Paul Yong-Cho, me lembro qual o título, mais que número, sei lá o quê, onde ele falasse que o amor não divide, o amor une. Porque o Paul Yong-Cho tinha uma denominação lá com não sei quantos caras, e alguém falou, sai da Assembleia de Deus, não precisa desse troço não. Você não precisa ser mais assembleano, porque você tem tanta gente que você não precisa ser assembleano. E ele não aceitou aquela conversa. E o cara tinha muita gente. Eu entendi que aquela palavra era de Deus para a minha vida. E me submeti àquele jugo. E fiquei ali até Deus, por obra dele,
me tirar daquela situação por livre e espontânea pressão que os próprios pastores foram lá e excluiu de uma vez só, todos nós, né, você? Numa única atacada, fizeram uma assembleia, excluiu todo mundo. Depois voltaram atrás, mas a gente já estava lá fora. Depois se arrependeram, não, vamos mudar, mas a gente já estava fora da estrutura. Porque é assim, ó, nada impede o Senhor de mover na vida de alguém que quer fazer a vontade dele. Amém? Seja humilde. Seja humilde, não se preocupa, não fica achando que tu não vai querer. Vive para Deus. Acredita que o amor une pessoas. Porque nós não estamos unidos por instituições, amados. Nós somos unidos por relacionamento de amor, de amizade. A instituição não une a gente. O que une é... Se você puder ser livre, disse Paulo, seja livre. Mas você não peca se você se mantiver debaixo de um jugo onde Deus te dá testemunho que você tem que ficar ali. Agora, ora ao Senhor que Deus conduz isso com toda a liberdade. Eu estou aqui com mais de 30 anos de ministério e graças a Deus, irmão, graças a Deus, ninguém pode me acusar, pode me chamar de qualquer outra coisa. Eu tenho muitos erros, muitos pecados, muitas falhas, algumas até estão escritos. Mas ninguém pode levantar a mão e dizer assim, você dividiu uma igreja, porque isso no meu currículo eu não trago. E quando eu vejo alguém com movimento em nome de uma visão, querendo rachar o corpo, eu digo, irmão, vai para a Cordilheira dos Andes, constrói uma casa, fica lá em cima, mas não mexe com a noiva de Cristo, não. Deixa a igreja sossegada. Quer sair, pega a tua mulher, vai embora com teus filhos, some, vai para longe. Mas não fere, porque todo mundo que fere o corpo, depois se machuca. Custa caro. Custa caro. Se alguém vê que a vida está exuberante em você, vai te excluir de lá. Esse cara aqui não, você está muito renovado para o meu gosto. Naquela época era a renovação que excluía. Mas você segue amando, cuidando. Sabe o que é engraçado? Quando meu pastor me colocou para fora, eu usei a palavra de Ruth para Noemi. Eu falei para o meu pastor assim, ó, não me enches para que te deixe. Porque o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Não me provoque para eu ir embora. E não fui embora. Fonseca, a gente seguia indo lá, né, Fonseca? Quando tinha assim, uma reunião como essa, que envolvia todos os vínculos, estava eu lá. E uma galera de barulhento também, os barulhentos e tudo, dando glória. Fonseca dando aquele glória todo dele, TT Espino lá que ele cantava. De lá. E foi numa desses encontros que meu pastor rasgou a carta de exclusão nossa. Foi num desses encontros. Sabia? Foi num desses encontros que ele pegou a carta que nos excluiu e rasgou. Por quê? Porque era um encontro como esse, internacional, tinha uns ingleses lá falando. E nós fomos, e só nós fomos. A congregação que ele pastoreava não foi. Tinha um grupo de irmãos cozinhando e a gente lá. E os ingleses, felizes de ver aquela congregação lá, e começou a elogiar o pastor. Falei, cara, que povo bom esse povo teu aí. Povo lá. Os caras sedentos de Deus. E aquilo começou a constranger ele, porque ele sabia que nenhum deles que estava ali era ligado, porque ele tinha excluído todo mundo. Primeiro dia, a gente estava lá. Segundo dia, a gente estava lá. No último dia, os ingleses, cara, mas que povo bom, hein, cara? Elogiando ele. Aí ele pegou de público a carta que nos excluiu, foi lá e disse, olha, eu cometi um pecado contra vocês, eu excluí vocês daqui. Mas eu quero desfazer esse pecado aqui. Rasgou uma carta que era para eles um sacrilégio rasgar aquela carta. Porque era uma carta da Assembleia Geral que nos excluiu. E rasgou assim, sabe disso, Deraldo? Sabe disso, Conde? Que ele rasgou a carta lá de público lá? Oi? Uma conferência missionária. Foi numa conferência missionária que tinha uns ingleses ministrando lá, né? Ele... Se o Conde assinou para eu sair, provavelmente ele não estava lá, não. Tu assinou para eu sair também? Você estava naquela reunião, não? Confessa agora. Confessa.
Ele falou que não estava não, mas se ele tivesse, ele assinava para excluir a gente também. Ia ser unânime. Não, quando ia ser unânime com o resto da galera, ia excluir a gente também. Mas eu queria dizer isso, olha, nenhuma estrutura pode impedir o agir de Deus na tua vida. Não é esse o nosso tema. O nosso tema é outro. O nosso tema é, nós somos pastores e líderes, pastoreamos pessoas que precisam estar cada vez mais oxigenadas da vida de Deus. E para isso a gente deve tirar todo o peso, todo o jugo, tudo que atrapalha esse fluir contínuo de Deus na vida das pessoas. Amém? E não deixar a gente idolatrar nenhuma estrutura, mesmo que seja a mais simples do mundo. Porque se a gente idolatrar uma estrutura simples, a gente também perdeu o rumo do compasso. Não sei se eu respondi o Jefferson Vicente. Foi? É que eu achei muito parecida com a pergunta que o irmão fez lá. Agora a gente tem que comer. Vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha. Tá vendo que está todo mundo de olho vivo, né? Viu? Amanhã a gente segue com o nosso fórum? Sim ou não? Não convenceu ainda. Sim ou não? Então amanhã. Você está perguntando se são outros pastores. Dividiu o sinédrio. Nós vamos orar agora pelo nosso alimento e vamos dar graças a Deus também. Olha, eu queria que depois que essas perguntas todas que estão aí, que não foram, depois fosse enviado para a gente, pode ser, Johnny? Porque de repente a gente pode pegar essas perguntas e responder de um outro jeito, num outro contexto. Pode ser? Vou dar. Quer orar logo por nós, não? Ora por nós. Vem, Sérgio. Ora também pela comidinha. Lembrando, eu falei que vocês vai para casa, mas não fica até de madrugada conversando. Porque amanhã a gente tem compromisso de manhã. Tá bom, amados? Amém ou não amém? Então tá bom. Amém? Vamos orar? Você quer orar? Então vamos. Pai, no nome de Jesus, tudo isso que nós estamos vivendo aqui só está sendo possível, Senhor, porque um dia Tu nos amou, mesmo quando nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, Senhor. Nesse exato momento, Tu olhou para nós e nos alcançou. Que de fato, cada momento, cada palavra, Senhor, possa cair em boa terra e produzir frutos para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Já Te agradecemos também por essa refeição, essa janta. Muito obrigado pelas mãos dos irmãos que estão lá incansável trabalhando, Senhor. Que Tu possa também retribuí-los, renovar suas forças, Senhor. É o que Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos,